paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o meu devocional, que se encontra em Colossenses do 4, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Eu vou ler por partes, não vou ler tudo de uma vez hoje, porque conforme eu for lendo cada versículo, eu vou explicando para vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã, amém? Nesse capítulo, Paulo ele escreve sobre como o comportamento diante dos perdidos, das pessoas que não são convertidas, é importante para conduzir essas pessoas à salvação. Eu vou ler para vocês aqui o versículo 1 que diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor no céu. Ou seja, age de maneira justa, com igualdade e imparcialidade, não se esquecendo que maior é o que está no céu. A gente tem que sempre agir de maneira justa, com igualdade, independente de com quem a gente está lidando. Muitas das vezes a gente tem tendência a deixar certas coisas passarem e a gente age de forma imparcial por muitas vezes termos proximidades com algumas pessoas. E como que a gente faz isso, Eu fiz umas anotações aqui, a gente deu umas 4 folhas em uma parte. Então, provavelmente no desenrolar do vídeo vocês vão ver que eu tô lendo, mas é pra mim não sair do foco e passar a mensagem que Deus colocou no meu coração, amém? No versículo 2 ao 4 diz assim: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Aqui tá ensinando como é que a gente vai fazer, Como é que a gente deve agir, nessas situações. O 3, orando também juntamente por nós, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Tá bem claro aqui. Oração. A oração é a chave de tudo. Peça nas suas orações que Deus sempre te dê as oportunidades para falar a palavra dele, onde você for. E peça também o mais importante, que quando você abrir a sua boca para falar algo, que não seja algo da carne, que seja Deus falando através da sua vida, para que as pessoas vejam Deus através da sua vida. Ainda em Colossenses 5 diz assim: Andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. O que quer dizer isso? A gente tem que ser sábio, com as pessoas que ainda não são convertidas ainda. A gente tem que ser cuidadoso com a nossa maneira de agir e aproveitar bem o tempo com essas pessoas de maneira sábia. Essas pessoas, gente, elas estão vendo o que a gente faz, não o que a gente fala. Isso pode aproximar elas de Jesus ou afastá-las de Jesus. Como você tem agido? Fica uma reflexão hoje. A maneira como você, como eu, como a gente vive fora da igreja, está afastando as pessoas de Jesus ou está aproximando as pessoas de Jesus? A gente tem vivido de maneira diferente, de forma que as pessoas vejam como a gente vive e tem vontade de viver isso também, tem vontade de se aproximar de Jesus? Às vezes eu falo você, mas essa mensagem é para mim também, amém? Reflita. A gente acha que não está sendo observado, mas a gente sempre está sendo observado, Muitas pessoas, infelizmente, acabam se afastando, de Jesus, acabam se afastando mais de Jesus por comportamento de pessoas que tem muita visibilidade, que às vezes a gente vê que a pessoa é uma pessoa de um patamar maior, só que a pessoa faz coisas que não condiz com o que Jesus diz pra gente fazer, A gente tem que se lembrar que essas pessoas ainda não estão convertidas. Então, o que provavelmente vai fazer elas se aproximarem de Jesus, elas darem o primeiro passo, elas veem o que a gente está fazendo, não só o que a gente está falando, Não adianta você só falar, e aí, numa situação adversa, a pessoa vai ver como você vai reagir a certas coisas, entendeu? Ela vai falar, é crente, mas olha como tá agindo. Será que
As nossas ações estão refletindo como Jesus agiria? Será que as nossas ações estão refletindo o que Deus quer que a gente faça? Né? Será que as nossas ações estão aproximando as pessoas de Deus ou estão afastando? Essa é a mensagem de hoje, que a gente tem que refletir. Porque só depois que a gente se converte, que a gente busca intimidade com Deus, que a gente começa a aprender a lidar com essas situações, né? De não ficar, tipo, nossa, olhando só o que o outro tá fazendo. Porque se a gente for ficar sempre focado olhando o que outras pessoas estão fazendo, é complicado, gente, é complicado. Se a gente ficar reparando no que os outros estão fazendo, a gente acaba saindo, né? A gente acaba saindo do foco. E as pessoas que ainda não estão convertidas ainda não têm esse foco para poder pensar, não, meu alvo é Cristo, eu não vou me contaminar com essas coisas, né? Eu tô falando aqui sobre como a gente deve agir, como a gente deve transparecer para as pessoas, mas a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é a seguinte: a gente tem que buscar ser melhor para Cristo, por Cristo, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor de tudo que a gente faz de melhor é para Ele. Não só porque a gente está sendo observado, né? A gente também não vai ser melhor só porque fulano tá me olhando. Fulano tá me olhando, então eu vou ser melhor na frente dele. Na minha casa a conversa é diferente, não é assim. A gente tem que buscar ser melhor, porque além de sermos observados, o primeiro propósito em buscar ser melhor é ser melhor porque a gente deve agir como Cristo gostaria que a gente agisse. A gente tem que buscar se parecer com Ele, agir de maneira sábia. Para finalizar, Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como nos convém responder. Vou ler de novo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A gente tem que buscar sabedoria para saber como responder às pessoas que estão sempre na defensiva. Porque a gente sabe que às vezes a gente lida com pessoas que você vai falar uma coisa e ela tá só, tipo, não quero saber, entendeu? A gente tem que ter sabedoria para lidar com essas pessoas também. Essas pessoas precisam de Jesus. A gente não tem que ir só nos alvos fáceis. A gente tem que pedir sempre sabedoria para Deus para saber lidar com todo tipo de situação. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus e pede para Ele tomar conta, a gente tem que buscar também. Não é só falar, ai, Deus está nas suas mãos e não fazer mais nada. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar sabedoria, conversa com pessoas que estão no patamar acima de você para você pegar aquela experiência boa dela para você, entendeu? Para você construir a sua própria história, as suas próprias experiências, porque melhor que aprender com os nossos erros é aprender com os erros dos outros. Alguém que já passou pelo caminho que a gente está passando agora sabe melhor que a gente, na maioria das vezes. Então é bom a gente sempre fazer o possível para buscar a sabedoria de Deus, para agir em todas as situações, não só lidando com as pessoas mais fáceis. Porque eu já presenciei pessoas que acabam passando vergonha porque não busca sabedoria, né? A gente não pode ter só palavras vazias, porque se a gente tem só palavras vazias, uma hora o argumento acaba, né? A gente também deve ser sábio e não agir como se estivesse só atacando o tempo todo, querer empurrar a palavra de Deus na pessoa o tempo todo. Gente, quem não é convertido, infelizmente, vai se sentir muito incomodado com isso. A gente tem que fazer nossa parte, né? E é isso aí, nem Jesus obrigou ninguém a nada. Quem é a gente para tentar obrigar alguém, empurrar a palavra goela abaixo da pessoa, né? Quem somos nós? A gente tem que fazer a nossa parte com sabedoria e o restante é o Espírito Santo que trabalha. É Ele quem convence as pessoas. Como diz o versículo 6, para finalizar, como diz o versículo 6, que a vossa palavra seja sempre agradável. Ou seja, se você está falando com uma pessoa simples, fale de uma maneira com ela. Se você está falando com uma pessoa mais complicada, seja sábio e fale de outra maneira com ela.
Não tente forçar, mas não deixe de fazer a sua parte. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele, o Espírito Santo vai convencer a pessoa, entendeu? Nem tudo é no nosso tempo. Às vezes a gente insiste, ai Deus, eu quero isso, eu quero que a minha família venha, eu quero que meu parente venha, meu amigo venha, mas só Deus sabe o plano que tem na vida daquela pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa tem que passar por um processo para poder estar preparado para seguir na obra de Deus. Então a mensagem de Deus é essa: busquem sabedoria, busquem conhecimento para falar com as pessoas e sejam um exemplo. Sejam um exemplo, porque as pessoas veem muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. As pessoas que não estão convertidas são como crianças. Eu tenho 2 filhos. Eles veem dentro da nossa casa muito mais do que o pai e a mãe faz, do que o pai e a mãe fala. Se você fala uma coisa para a criança, mas você não age daquele jeito, ele vai ficar, ué, né? É lógica. Então vamos agir de forma com que as pessoas vejam Cristo na gente e tenham vontade de ser assim também. Amém? A palavra de hoje é essa. A palavra de hoje é essa. Busquem sabedoria. Amém? Para lidar com as situações e sejam um exemplo. Meu devocional de hoje é esse. Fiquem com Deus.